A chuva caía sobre São Paulo com uma insistência fria, riscando os vidros altos da sede da Aurora Vita, como se a cidade inteira quisesse lavar alguma culpa antiga. Mariana Duarte parou diante da entrada principal, uma mão apoiada sobre a barriga de 7 meses, a outra segurando uma pasta de couro gasta, marcada por anos de viagens, reuniões e silêncio. Seu vestido simples, azul desbotado, escondia a elegância natural de seus movimentos, mas não escondia o cansaço nos olhos atentos, olhos de quem observava antes de julgar. O prédio da Aurora Vita se erguia no meio da avenida como uma promessa de grandeza, todo espelho, mármore claro e luzes douradas, exibindo na fachada o nome de uma empresa conhecida por seus hospitais, laboratórios e programas sociais. Para quem passava do lado de fora, aquele lugar parecia um símbolo de cuidado e progresso. Para Mariana, porém, a beleza da construção tinha começado a parecer uma máscara. Havia meses, relatórios discretos chegavam às suas mãos, sempre com a mesma sombra por trás das palavras. Medo, humilhação e silêncio. Ela não entrou pela garagem reservada, nem usou o carro oficial que Helena Matos havia insistido em enviar. Preferiu chegar de táxi comum, descer uma quadra antes e caminhar sob a chuva fina, sentindo o peso da cidade nos sapatos molhados. Queria ver a empresa como qualquer mulher sem sobrenome poderoso veria. Queria saber se o discurso de dignidade repetido nos relatórios anuais sobrevivia ao primeiro contato com alguém de aparência frágil. Por isso vestira as roupas antigas e deixara as joias na gaveta do hotel. No saguão, o ar era perfumado demais, quase impessoal. O piso polido refletia os passos de executivos apressados, mulheres de salto firme, mensageiros encolhidos sob olhares impacientes e recepcionistas treinadas para sorrir sem se envolver. Mariana passou pela porta giratória com cuidado, protegendo a pasta contra o peito, enquanto sentia a criança mover-se dentro dela como uma pequena lembrança de futuro. Por um instante, tocou a barriga com ternura. Não havia medo em seu gesto, apenas uma calma profunda, construída por perdas, estudo e disciplina. A recepcionista mais jovem ergueu os olhos e avaliou Mariana em silêncio. O olhar desceu do cabelo preso sem luxo ao casaco antigo, parou nos sapatos simples e voltou para a barriga. O sorriso profissional vacilou, substituído por uma cautela quase defensiva. Mariana aproximou-se do balcão e falou com voz baixa, mas firme. Disse que precisava entregar documentos ao departamento jurídico e que tinha uma reunião relacionada à sucessão administrativa da empresa. A moça piscou, confusa, como se aquelas palavras não combinassem com a imagem diante dela. Antes que a recepcionista respondesse, um segurança alto se aproximou, não com agressividade aberta, mas com aquele excesso de presença que já carregava uma ordem silenciosa. Chamava-se Tiago, pelo crachá preso ao peito. Ele olhou para Mariana, depois para a pasta, e pareceu dividido entre cumprir uma norma e obedecer a uma suspeita que nem era sua. A mulher percebeu essa hesitação com a precisão de quem passara a vida lendo ambientes. Havia medo nos olhos dele, não crueldade. Isso importava. Senhora, a senhora tem horário marcado? Perguntou Tiago, mantendo a voz formal. Mariana respondeu que seu nome constava na agenda confidencial do jurídico e pediu que ligassem para Helena Matos. A recepcionista digitou algo no sistema, franziu a testa e trocou um olhar rápido com outra funcionária. O nome de Helena aparecia, mas o acesso estava travado por uma autorização superior. A jovem mordeu o lábio, insegura. Mariana viu atrás dela uma lista de instruções colada discretamente sob o balcão. Nenhuma exceção sem aprovação de Rogério Alencar. O nome parecia pequeno no papel, mas grande demais naquele saguão. Bastou a recepcionista mencioná-lo em voz baixa para que as pessoas ao redor mudassem de postura. Um funcionário que carregava caixas apertou o passo. Uma auxiliar de limpeza baixou a cabeça. Tiago ajeitou o rádio preso ao ombro, como se esperasse repreensão antes mesmo de merecê-la. Mariana sentiu uma pontada leve nas costas e respirou fundo. A criança mexeu outra vez, e ela sussurrou quase sem som, como promessa. Calma, meu bem, ainda estamos apenas olhando. A auxiliar de limpeza, uma mulher de pele morena e olhos cansados, passou perto com um carrinho de materiais. Ao ver a barriga de Mariana e o casaco molhado,
Diminuiu o passo. Havia compaixão em seu rosto, mas também uma prudência dura, aprendida à força. Ela fingiu arrumar um saco plástico, inclinou-se um pouco e murmurou que a senhora talvez devesse esperar sentada antes que ele chegasse. Mariana agradeceu com um olhar. O crachá da mulher dizia Clara. Aquele nome ficaria guardado junto a tantos outros detalhes. Rogério Alencar surgiu do corredor lateral como alguém acostumado a transformar entrada em espetáculo. Vestia terno escuro, gravata cinza e um sorriso que não alcançava os olhos. Tinha a postura de um homem que confundia cargo com trono, e sua presença mudou imediatamente a temperatura do saguão. Conversas cessaram, passos desaceleraram, rostos se desviaram. Mariana observou tudo sem mover um músculo além dos dedos sobre a pasta. Rogério olhou para ela de cima a baixo, demorando-se no vestido simples com desprezo quase teatral. "Qual é o problema agora?" perguntou ele à recepcionista, sem cumprimentar Mariana. A jovem explicou que a senhora desejava falar com um jurídico e citara o nome de Helena Matos. Ao ouvir isso, Rogério soltou uma risada curta, seca, feita para constranger mais do que divertir. Aproximou-se de Mariana e parou perto demais, invadindo um espaço que qualquer pessoa educada teria respeitado, ainda mais diante de uma mulher grávida. Mariana ergueu o rosto. Seus olhos não desafiaram, mas também não recuaram. Ela repetiu que precisava entregar documentos importantes e que a equipe jurídica saberia recebê-los. Rogério inclinou a cabeça, fingindo paciência. "Documentos importantes aparecem todos os dias nas mãos de gente sem autorização", disse ele, alto o bastante para o saguão ouvir. "Alguns querem emprego, outros querem dinheiro, outros inventam histórias para subir até andares onde não pertencem." A frase espalhou-se como fumaça. Mariana sentiu algumas pessoas olharem para ela com pena, outras com medo, e poucas com indignação escondida. A humilhação não era nova para ela, embora a gravidez tornasse tudo mais visível, mais cruel. Mariana havia conhecido olhares parecidos na infância, quando estudava com uniforme remendado e levava livros emprestados dentro de sacolas de feira. Conhecera também salas de reunião, onde homens subestimavam sua inteligência até ela desmontar planilhas, contratos e mentiras com uma serenidade quase desconcertante. Rogério não sabia disso. Via apenas tecido gasto, barriga saliente e mãos sem anéis. Era exatamente essa cegueira que Mariana tinha vindo medir. "Senhor Rogério, peço apenas que confirme meu nome com a doutora Helena", respondeu ela. A voz saiu tranquila, e essa tranquilidade pareceu irritá-lo mais do que qualquer protesto. Ele arrancou a pasta de suas mãos com um movimento brusco, abriu-a sem permissão e folheou as primeiras páginas. Mariana sentiu um impulso de tomar de volta os papéis, mas conteve-se. Ali estavam apenas cópias preparadas para aquela visita, nunca os documentos originais. A verdadeira força de uma estratégia estava em saber o que permitir que o inimigo tocasse. Rogério examinou uma página, viu termos jurídicos, assinaturas digitalizadas, referências a ações preferenciais e atas de conselho. Por um segundo, sua expressão mudou, mas o orgulho abafou a prudência. Ele fechou a pasta com força e a segurou contra o próprio corpo, como se a posse física lhe desse autoridade sobre o conteúdo. "Você aprendeu umas palavras bonitas, não foi?", disse ele. "Mas aqui não é abrigo, nem repartição pública para qualquer pessoa entrar chorando." A palavra qualquer caiu no chão como uma pedra. Mariana respirou fundo. O perfume artificial do saguão misturou-se ao cheiro úmido de seu casaco, e ela percebeu que todos esperavam uma explosão, uma súplica ou uma retirada. Rogério esperava especialmente a súplica. Era assim que homens como ele confirmavam a própria grandeza, provocavam dor e chamavam a resistência alheia de insolência. Ela estendeu a mão, pedindo a pasta de volta. "O senhor não tem autorização para reter documentos que não lhe pertencem", disse. Tiago deu um passo mínimo, quase imperceptível, mas não interveio. O rosto de Rogério endureceu. Aquela mulher não falava como alguém acostumado a obedecer. Havia nela uma precisão que o incomodava, uma espécie de educação sem submissão. Ele viu alguns funcionários prestando atenção e sentiu a necessidade de esmagar a cena antes que ela lhe escapasse. Aproximou-se mais, baixou a voz por um instante e disse que,
Se ela fosse esperta, sairia enquanto ainda podia. Mariana olhou para a mão dele segurando a pasta. Depois para as câmeras no teto. Sabia exatamente onde cada lente apontava. Estou grávida, não invisível, disse ela, com uma firmeza que atravessou o saguão. A frase fez Clara erguer a cabeça. A recepcionista jovem empalideceu. Rogério, por sua vez, sorriu de lado, atingido onde mais doía. Na autoridade pública. Gravidez não é passe livre para desrespeitar regras, respondeu ele. E roupa velha não vira credencial só porque vem acompanhada de drama. Mariana sentiu um calor subir pelo rosto, não de vergonha, mas de uma ira controlada com esforço. Ainda assim, manteve a mão estendida. O tapa veio rápido, estalando no silêncio como um vidro fino se quebrando. Rogério não usou força suficiente para derrubá-la, mas usou força bastante para marcar território, para transformar o corpo dela em aviso aos demais. Mariana cambaleou meio passo e levou a mão ao rosto. O ardor na pele foi imediato, mas a dor mais funda não estava ali. Estava no som coletivo que ninguém emitiu, no modo como dezenas de pessoas prenderam a respiração e escolheram sobreviver em vez de agir. Tiago arregalou os olhos e sua mão subiu até o rádio, mas parou antes de apertar qualquer botão. A recepcionista levou os dedos à boca. Clara segurou o cabo do carrinho com tanta força que as juntas clarearam. No elevador, 2 executivos fingiram olhar para o celular. Mariana permaneceu de pé, imóvel, a barriga protegida pelo braço esquerdo, o rosto voltado para Rogério. A criança mexeu dentro dela, e por um segundo o mundo inteiro se reduziu àquela vida pequena, confiando em sua calma. Rogério pareceu satisfeito com o silêncio que produziu. Devolveu a pasta empurrando-a contra o peito de Mariana, e ela a segurou sem demonstrar pressa. Agora vá embora, disse ele, antes que eu peça para a segurança registrar invasão. Mariana olhou para ele com uma serenidade que não combinava com a marca vermelha, começando a surgir em sua face. Não havia lágrimas, não havia grito, havia uma espécie de decisão tão densa que, se Rogério tivesse alguma inteligência emocional, teria recuado naquele instante. Tudo o que aconteceu aqui foi visto, disse ela. Rogério riu, apontando para as câmeras. Por quem? Por máquinas que obedecem à empresa? Por funcionários que sabem manter o próprio emprego? A crueldade dessa pergunta percorreu o saguão, porque todos entenderam que ela não era dirigida apenas a Mariana. Era uma coleira jogada sobre cada pescoço ali. Mariana abaixou a pasta, ajeitou o casaco molhado e respondeu apenas que máquinas guardavam imagens, mas pessoas guardavam consciência. Então virou-se devagar, sem pedir permissão para existir. Ela caminhou até os sofás laterais, contrariando a ordem de sair. Sentou-se com cuidado, pois uma pressão incômoda lhe apertava a lombar. Rogério observou, irritado por não ter conseguido expulsar, lá com a humilhação. Chamou Tiago com um gesto seco e mandou que a retirasse. O segurança aproximou-se, mas seus olhos evitavam o rosto marcado de Mariana. Senhora, por favor, murmurou, quase suplicando que não piorasse sua situação. Ela viu nele um homem cercado, não um inimigo. Ainda assim, permaneceu sentada. Ligue para Helena Matos, disse Mariana, agora sem suavidade. Tiago hesitou. Rogério ouviu e avançou novamente, mas a porta giratória se abriu atrás deles, trazendo um rapaz jovem, magro, de terno barato e mochila no ombro. Rafael, dizia o crachá. Ele percebeu a tensão no ar, viu a marca no rosto de Mariana, viu Rogério com a respiração pesada e compreendeu mais do que qualquer relatório poderia explicar. Era estagiário no jurídico, mas carregava nos olhos uma inquietação honesta, uma dessas coragens que ainda não aprenderam a se esconder. Rafael aproximou-se do balcão e perguntou se alguém havia chamado a doutora Helena. A recepcionista olhou para Rogério antes de responder, e esse olhar bastou para denunciar todo o sistema. Mariana fixou os olhos no rapaz e disse seu nome completo, devagar. Mariana Duarte. Rafael empalideceu como se tivesse ouvido uma senha proibida. Ele conhecia aquele nome dos documentos reservados que circularam no departamento jurídico durante a madrugada. Não conhecia seu rosto, pois a posse fora tratada em sigilo absoluto, mas conhecia o peso daquela assinatura. Rogério percebeu a mudança no rapaz e estreitou os olhos. Você conhece essa mulher?
Perguntou. Rafael engoliu em seco. A prudência mandava mentir, mas a marca no rosto de Mariana tornava a mentira uma covardia difícil de carregar. Antes que respondesse, o celular de Mariana vibrou dentro do bolso do casaco. Ela atendeu. A voz de Helena Matos surgiu do outro lado, firme e preocupada. A advogada perguntou onde ela estava, pois o motorista não a encontrara no hotel. Mariana respondeu olhando diretamente para Rogério. Estou no saguão, conhecendo a empresa. Houve uma pausa do outro lado da linha. Helena entendeu. Talvez não tudo, mas o suficiente para que sua voz baixasse. Perguntou se Mariana estava bem. Mariana passou os dedos de leve sobre a face ardida e disse que sim, que o bebê estava calmo e que ela precisava que uma cópia externa das câmeras do saguão fosse preservada imediatamente. Rogério deu um passo adiante ao ouvir a palavra câmeras. A segurança arrogante de seu rosto sofreu uma fissura breve. Ele não sabia que o sistema havia sido auditado naquela semana a pedido da nova presidência. Mariana encerrou a chamada e levantou-se. Clara, ainda perto, fingiu trocar um saco no carrinho, mas deixou cair no sofá um lenço de papel limpo. O gesto foi pequeno, quase invisível, e por isso mesmo imenso. Mariana pegou o lenço, pressionou-o contra a face e encontrou os olhos da mulher. Ali havia medo, sim, mas havia também reconhecimento. Não reconhecimento de cargo, nem de sobrenome. Reconhecimento de dor. Rogério continuava parado, tentando reorganizar a cena dentro da lógica que sempre o protegera. Você cometeu um erro, disse Mariana. Rogério soltou outra risada, mas dessa vez ela saiu menos firme. Eu cometo decisões administrativas, respondeu. Erros são para gente que não entende hierarquia. Mariana guardou o lenço na bolsa e segurou a pasta com as duas mãos. A vontade de revelar tudo ali, de ver o rosto dele desabar diante do saguão, passou por ela como uma corrente elétrica, mas justiça apressada podia virar espetáculo vazio. Ela não queria apenas puni-lo. Queria entender quem havia permitido que ele se tornasse possível. Por isso caminhou até a saída com passos lentos, ignorando os sussurros que nasciam atrás das colunas. Ao passar por Rafael, disse em voz baixa que ele deveria fazer o correto antes que alguém lhe pedisse o contrário. O rapaz ficou imóvel, como se a frase tivesse aberto uma porta dentro dele. Ao passar por Clara, Mariana apenas inclinou a cabeça, um agradecimento silencioso. Tiago acompanhou sua saída com expressão devastada. Rogério, por fim, ordenou que todos voltassem ao trabalho, mas sua voz já não soava tão grande quanto antes. Do lado de fora, a chuva havia diminuído, deixando a calçada brilhante sob as luzes da avenida. Mariana entrou no primeiro táxi que parou e fechou a porta com cuidado, como quem encerra uma cena, não uma derrota. O motorista perguntou se ela precisava de um hospital. Ela respondeu que precisava apenas de alguns minutos de silêncio. Quando o carro se afastou, ela abriu a pasta e conferiu as cópias intactas. Em seguida, tocou a barriga e deixou que a respiração encontrasse ritmo. A criança respondeu com um movimento suave. No banco traseiro, Mariana olhou pelo vidro embaçado para a torre da Aurora Vita ficando menor. Lembrou-se de Augusto Duarte, o homem que a ensinara que uma empresa sem dignidade era apenas uma máquina de devorar pessoas. Ele costumava dizer que poder verdadeiro não precisava gritar, porque sabia exatamente onde tocar para mudar uma estrutura inteira. Mariana fechou os olhos por um instante. A marca em seu rosto pulsava, mas dentro dela crescia uma lucidez fria. No dia seguinte, entraria pela mesma porta, não como visitante ignorada, mas como presidente. Rogério permaneceu no saguão por alguns minutos depois que ela saiu, fingindo verificar mensagens no celular enquanto observava os funcionários pelos cantos dos olhos. Detestava aquela sensação de ter sido estudado. Chamou Tiago e ordenou que registrasse a ocorrência como tentativa de invasão e comportamento agressivo da visitante. Tiago assentiu sem convicção. Depois mandou que a recepcionista apagasse qualquer anotação relacionada ao nome de Helena Matos. A jovem obedeceu com dedos trêmulos, sem perceber que Rafael já havia fotografado a tela antes que o sistema fosse alterado. No corredor dos fundos, Rafael caminhou rápido até uma sala pequena do jurídico e trancou a porta. As mãos tremiam
enquanto ele enviava a imagem da tela para um endereço seguro usado por Helena. Não se considerava herói. Tinha dívidas, uma mãe doente e medo de perder o estágio que pagava seus estudos. Mas havia visto uma mulher grávida ser agredida por pedir que cumprissem um procedimento simples. Havia visto todos calarem. Se também calasse, pensou, talvez nunca mais conseguisse estudar leis sem sentir vergonha. Clara, por sua vez, recolheu os copos descartáveis perto dos sofás e encontrou uma gota de sangue quase imperceptível no lenço que Mariana deixara cair sem notar. Não sabia quem era aquela mulher, mas sabia reconhecer uma injustiça quando a via. Guardou o lenço em um saco limpo, não por estratégia, e sim por instinto. Pessoas pobres aprendiam cedo que a verdade precisava de provas, porque sua palavra quase nunca bastava. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor, Clara sentiu um pressentimento estranho. Daquela vez, talvez bastasse. Ao anoitecer, Rogério subiu ao 12º andar e entrou em sua sala envidraçada, onde troféus corporativos e fotografias com diretores compunham um altar à própria importância. Serviu café, abriu o sistema de segurança e procurou os arquivos do saguão. A tela pediu uma autorização nova. Ele franziu a testa, tentou outra senha e recebeu a mesma negativa. Uma irritação quente subiu por seu peito. Chamou o chefe de tecnologia, mas ninguém atendeu. Pela primeira vez em muito tempo, o prédio que ele comandava parecia guardar segredos contra ele. No hotel, Mariana recebeu Helena em silêncio. A advogada entrou no quarto com expressão rígida, seguida por uma médica particular que examinou a pressão, ouviu o bebê e recomendou repouso. Só quando a médica saiu, Mariana permitiu que Helena visse de perto a marca em seu rosto. A advogada fechou os olhos por um segundo, tomada por indignação. Mariana, porém, não buscava consolo. Pediu a lista completa de demissões assinadas por Rogério, relatórios de queixas arquivadas, contratos terceirizados e acessos administrativos concedidos nos últimos 5 anos. Helena colocou os documentos sobre a mesa e perguntou se ela queria cancelar a apresentação ao conselho. Mariana olhou para a cidade pela janela. As luzes pareciam feridas abertas no escuro. Não, respondeu. Amanhã eles conhecerão a presidente que escolheram, e eu conhecerei os homens que se assustam quando uma mulher ferida ainda consegue pensar. Helena não sorriu, mas seus olhos suavizaram. Conhecia Mariana desde a juventude e sabia que aquela calma não era ausência de dor. Era método. Era aço escondido sob veludo. Naquela noite, enquanto São Paulo secava lentamente sob o vento, 3 pessoas quase desconhecidas guardaram partes da mesma verdade. Rafael guardou uma imagem de sistema antes da adulteração. Clara guardou um lenço manchado e a lembrança exata de um tapa. Mariana guardou no rosto a prova que ninguém conseguiria apagar. Rogério, sem perceber, guardou apenas sua arrogância, a mais frágil de todas as defesas. E dentro da Aurora Vita, sob o brilho do mármore e das logomarcas, uma estrutura inteira começou a ranger antes mesmo de saber que estava prestes a cair. O quarto do hotel parecia calmo demais para carregar a violência daquela tarde. As cortinas pesadas abafavam o ruído da avenida, e a luz amarela dos abajures pousava sobre os móveis como uma tentativa inútil de suavizar o mundo. Mariana estava sentada perto da janela, com os sapatos molhados alinhados sobre uma toalha e a pasta aberta no colo. A médica já havia ido embora, deixando recomendações prudentes, mas era Helena quem permanecia de pé, rígida, olhando a marca no rosto dela, como se enxergasse ali uma sentença contra todos. Helena Matos era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos com elegância e olhos treinados para encontrar rachaduras em qualquer contrato. Ainda assim, diante de Mariana, sua indignação escapava da disciplina profissional. Ela havia acompanhado a ascensão silenciosa daquela jovem desde os primeiros anos na fundação de Augusto Duarte. Vira-a transformar vergonha em estudo, ausência em estratégia, dor em uma forma rara de lucidez. Agora, via a mesma mulher grávida, ferida por um gerente que não sabia sequer o nome de quem havia humilhado. Aquilo não era apenas agressão. Mariana percebeu o pensamento antes que Helena o verbalizasse. Não quero que isso vire somente uma denúncia pessoal, disse, fechando a pasta com cuidado.
Se Rogério fez isso comigo no saguão principal, diante de câmeras e testemunhas, o que não terá feito com quem depende do salário, do crachá e do silêncio para sobreviver? Helena respirou fundo. A pergunta já era uma direção de investigação. Em Mariana, até a dor parecia obedecer a uma lógica maior. Ela não negava o sofrimento, mas recusava entregá-lo ao impulso. Sobre a mesa, Helena espalhou relatórios impressos, mensagens internas preservadas e uma lista de reclamações arquivadas sem resposta. Os nomes se repetiam em padrões incômodos: funcionárias transferidas após denunciarem gritos, terceirizados dispensados sem justificativa, seguranças advertidos por ajudar visitantes pobres, auxiliares de limpeza punidas por conversar com pacientes da rede. No topo de vários documentos aparecia a assinatura de Rogério Alencar, sempre acompanhada de justificativas frias, quase impecáveis. Mariana leu em silêncio, e a cada página seu rosto não se endurecia, mas se aprofundava. Helena apontou para um conjunto de mensagens enviadas por Rafael poucas horas antes. Havia a fotografia da tela com o registro do nome de Mariana, o horário de entrada e a tentativa posterior de alteração. Havia também uma observação curta do estagiário, escrita com evidente nervosismo, dizendo que a gravação do saguão talvez estivesse sob risco. Mariana passou o polegar sobre o canto do papel, como se tocasse a coragem daquele rapaz. Ele sabe o tamanho do que fez? Perguntou. Helena respondeu que talvez não soubesse, e justamente por isso precisava ser protegido. Enquanto as duas conversavam, em outro ponto da cidade, Rafael caminhava pelo corredor estreito do apartamento onde morava com a mãe. A televisão baixa iluminava a sala simples, e Dona Lídia, envolta em uma manta, dormia no sofá após tomar seus remédios. Ele tirou o paletó barato, pendurou-o na cadeira e olhou para o celular como quem olha para uma porta trancada. A imagem enviada para Helena continuava ali, pequena e enorme ao mesmo tempo. Nunca imaginara que um estágio pudesse exigir uma decisão moral tão rápida. Rafael lembrava do som do tapa com uma nitidez incômoda. O estalo atravessara o saguão, mas o silêncio que veio depois fora pior. Ele vira homens fortes baixarem os olhos, mulheres experientes fingirem organizar papéis, executivos entrarem no elevador como se nada fosse assunto deles. Durante a faculdade, professores falavam de direitos, responsabilidade e instituições. Na Aurora Vita, naquele dia, ele entendera que leis não caminhavam sozinhas pelos corredores. Precisavam de alguém disposto a carregá-las, mesmo tremendo. E Rafael tremia, mas não apagou a imagem. Clara também não dormiu cedo. No pequeno quarto que dividia com a filha adolescente, sentou-se na beirada da cama e tirou da bolsa o saco limpo, onde guardara o lenço. A mancha discreta parecia quase nada, mas seus olhos não conseguiam se afastar dela. Clara trabalhava na Aurora Vita havia 8 anos, tempo suficiente para saber quando uma injustiça era apenas o rosto visível de outra maior. Rogério já havia feito homens chorarem no banheiro e mulheres pedirem demissão sem ter para onde ir. Mas ninguém ousava enfrentá-lo. A filha, Júlia, percebeu o silêncio estranho da mãe e perguntou se o gerente gritara de novo. Clara guardou o lenço depressa, tentando sorrir. Não queria que a menina aprendesse cedo demais a anatomia do medo, mas Júlia era esperta. Tinha 15 anos e conhecia as noites em que a mãe chegava com os ombros pesados. Um dia alguém precisa parar esse homem, disse a garota, com a coragem imprudente de quem ainda não pagava aluguel. Clara acariciou seus cabelos e pensou na mulher grávida que não chorara. No hotel, Mariana pediu a Helena o dossiê antigo de Augusto sobre cultura interna. A advogada hesitou, pois aquele arquivo continha anotações pessoais do fundador, feitas nos meses em que a doença já lhe roubava forças. Mariana insistiu. Quando recebeu a pasta, ficou alguns instantes imóvel. O nome de Augusto na capa bastou para trazer de volta o cheiro de livros antigos, café sem açúcar e madeira encerada do escritório onde ele a ensinara a desconfiar de relatórios bonitos demais. Saudade, nela, sempre vinha acompanhada de responsabilidade. Mariana tinha 12 anos quando Augusto Duarte a encontrou pela primeira vez em uma escola pública do interior. Ele visitava um projeto educacional financiado pela fundação, e ela, magra, séria, com o uniforme remendado, corrigira um erro de cálculo na apresentação de um engenheiro sem pedir licença.
Muitos riram da ousadia. Augusto não riu, perguntou seu nome, ouviu sua explicação e percebeu naquela menina uma inteligência sem ornamento, uma mente que enxergava estruturas onde outros viam apenas números. Meses depois, quando a mãe de Mariana morreu, ele não a abandonou. A adoção não transformou Mariana em princesa de repente. Augusto não acreditava em luxo como reparação de infância. Deu-lhe casa, escola e afeto, mas também disciplina, limites e o direito raro de ser levada a sério. Aos 16 anos, ela já acompanhava reuniões silenciosamente. Aos 20, desmontava projeções financeiras com perguntas curtas. Aos 27, conduziu a recuperação de uma subsidiária quase falida, sem aparecer na imprensa. Naqueles corredores, muitos conheciam suas decisões, mas poucos conheciam seu rosto. Ela preferira permanecer atrás das cortinas, aprendendo o peso real do poder. Helena viu Mariana abrir uma anotação escrita por Augusto com letra trêmula. A frase dizia que a empresa corria risco quando os porteiros temiam mais um gerente do que confiavam no conselho. Mariana fechou os olhos. O velho havia percebido antes de morrer que algo adoecia por dentro, mas não tivera tempo de limpar a casa. A presidência oferecida a ela não era prêmio, era chamado. O episódio no saguão apenas arrancara a última cortina. Amanhã, disse ela, não vamos apresentar apenas uma sucessora. Vamos iniciar uma auditoria moral. Helena concordou, mas advertiu que parte do conselho resistiria. Rogério não era forte sozinho. Durante anos, tornara-se útil a diretores que preferiam um homem duro para resolver problemas sujos sem que suas mãos parecessem manchadas. Ele controlava acessos, pressionava terceirizadas, manipulava escalas e sabia quais funcionários tinham dívidas, filhos doentes ou medo de perder benefícios. Homens assim raramente subiam por mérito. Subiam porque serviam de instrumento para outros covardes. Mariana ouviu sem surpresa. A humilhação pública era apenas a ponta visível de uma arquitetura de abuso. Na sede da Aurora Vita, Rogério atravessava sua sala como animal acuado, embora ainda chamasse aquilo de irritação. Tentara acessar as câmeras 3 vezes e falhara. O chefe de tecnologia finalmente retornara à ligação, explicando que novas permissões haviam sido ativadas por ordem do jurídico central. Rogério fingiu saber disso e desligou antes que a voz denunciasse seu desconforto. Em seguida, ligou para Marcelo Viana, diretor financeiro e aliado antigo. Quando Marcelo atendeu, Rogério não mencionou o tapa primeiro. Disse apenas que havia surgido uma visitante inconveniente. Marcelo ouviu calado, e seu silêncio era mais perigoso do que qualquer grito. Tinha voz macia, rosto sempre bronzeado e a habilidade de transformar fraudes em planilhas educadas. Perguntou o nome da mulher. Rogério demorou 1 segundo antes de responder. Mariana Duarte. Do outro lado, Marcelo não respirou. Conhecia o sobrenome, é claro, mas não sabia que a herdeira estava na cidade. A posse da nova presidência fora mantida em sigilo por motivos de governança e alguns membros do conselho ainda esperavam negociar limites antes do anúncio. Agora, tudo se adiantara. Você encostou nela? Perguntou Marcelo, abandonando a suavidade. Rogério sentiu a pergunta como insulto. Respondeu que apenas impôs ordem, que aquela mulher se apresentou como alguém comum, que ninguém avisara nada. Marcelo fechou os olhos em seu apartamento de cobertura, cercado por obras de arte compradas com bônus inflados, e compreendeu que a arrogância de Rogério talvez tivesse aberto uma porta que todos se esforçavam para manter fechada. Mandou que ele não falasse com ninguém, não alterasse mais registros e, sobretudo, não subestimasse Mariana. A recomendação chegou tarde. Rogério desligou, sentindo raiva de Marcelo por demonstrar medo. Para ele, medo era sentimento de subordinado. Caminhou até o espelho da sala e ajeitou a gravata, observando o próprio rosto endurecido. Repetiu mentalmente que uma mulher grávida, vestida como pedinte, não poderia derrubá-lo. Havia sobrevivido a reclamações, auditorias superficiais, trocas de diretoria e murmúrios de funcionários. Sabia intimidar testemunhas. Sabia transformar versões. O que não sabia era enfrentar alguém que não precisava gritar para ser obedecida. Essa ignorância, naquela noite, ainda parecia confiança. Na manhã seguinte, antes do sol aquecer os vidros do prédio,
Mariana acordou com uma serenidade quase estranha. A face ainda ardia levemente, mas o bebê se movia com tranquilidade. Ela vestiu um conjunto claro, de corte simples e impecável, prendeu os cabelos e deixou a maquiagem apenas suficiente para não esconder completamente a marca. Não queria parecer vítima, nem guerreira teatral. Queria parecer o que era, uma mulher inteira, ferida sem estar vencida. Helena observou em silêncio, compreendendo que cada detalhe daquela aparência fazia parte da mensagem. Antes de saírem, Mariana ligou para Rafael. O rapaz atendeu com voz rouca, como se não tivesse dormido. Ela não se apresentou como presidente, embora ele já suspeitasse. Agradeceu pela coragem e disse que nenhuma pessoa deveria ser sacrificada por ter contado a verdade. Rafael ficou mudo por alguns segundos. Depois disse que havia apenas feito o mínimo. Mariana respondeu que, em ambientes doentes, o mínimo se torna raro e por isso precisa ser protegido. A frase acompanhou Rafael até o metrô, mais forte que o medo. Clara recebeu uma mensagem anônima no celular pouco antes de iniciar o turno. Pedia que ela guardasse qualquer lembrança do ocorrido e não conversasse com superiores sem a presença do jurídico. Clara leu 2 vezes, sentindo um frio no estômago. Não sabia quem havia enviado, mas reconheceu ali uma mão amiga. Guardou o telefone no bolso do uniforme e entrou pela porta de serviço, onde o cheiro de desinfetante misturava-se ao café fraco dos funcionários. No corredor, 2 colegas comentavam que Rogério estava furioso e procurava culpados. O saguão da Aurora Vita parecia igual ao da tarde anterior, mas Mariana notou diferenças sutis quando atravessou a porta giratória. A recepcionista jovem levantou-se de imediato, pálida. Tiago endireitou a postura com os olhos fixos na marca que ele fingira não ver. Clara parou perto da coluna, segurando o carrinho com força. Rafael apareceu do corredor jurídico, tentando parecer apenas mais um estagiário, e Rogério, no centro daquele palco de mármore, virou-se ao ouvir os passos, pronto para exercer a autoridade que ainda acreditava possuir. Por um instante, ele não reconheceu Mariana. O corte do conjunto, a presença de Helena ao lado dela e a reação dos funcionários desmontaram a imagem da mulher que ele havia decidido desprezar. Depois, seus olhos encontraram a marca no rosto dela, e algo nele vacilou. Mariana parou diante dele, sem pressa. Não disse palavra. Essa ausência de explicação o perturbou mais do que uma acusação. Helena, porém, avançou meio passo e informou que a doutora Mariana Duarte era aguardada pelo conselho no 20º andar. O silêncio que se seguiu teve peso de sentença. Rogério abriu a boca, mas nada digno saiu de imediato. Tentou recuperar a compostura, perguntando por que ninguém o avisara. Helena respondeu que as autorizações haviam sido enviadas ao sistema na noite anterior e que qualquer obstrução seria registrada. Mariana continuou olhando para ele, e Rogério sentiu uma raiva humilhada crescer dentro do peito. Queria dizer que fora enganado, que ela provocara a situação, que roupas simples eram uma armadilha, mas cada justificativa parecia menor quando confrontada com a memória de sua própria mão levantada diante de todos. O elevador executivo abriu as portas. Mariana caminhou até ele, mas antes de entrar voltou-se para Clara, Tiago, Rafael e a recepcionista. Não fez discurso. Apenas olhou cada um como se dissesse que os havia visto, não como peças de um relatório, mas como pessoas. Clara sentiu os olhos arderem. Rafael apertou a alça da mochila. Tiago baixou a cabeça, tomado por uma vergonha que talvez ainda pudesse se transformar em coragem. A recepcionista começou a chorar em silêncio, mas Rogério não percebeu. Estava ocupado demais temendo o próprio futuro. No elevador, Helena perguntou se Mariana estava preparada. A cidade descia atrás do vidro panorâmico como um conjunto de linhas distantes, e o saguão, lá embaixo, parecia pequeno. Mariana tocou a barriga, sentindo a vida responder sob sua palma. Pensou em Augusto, em Clara, em Rafael, em todas as pessoas que haviam aprendido a pedir desculpas por existir diante de balcões brilhantes. Estou, disse, mas hoje não vou derrubar apenas um homem. Vou descobrir quantas portas ficaram abertas para que ele chegasse até aqui. Quando as portas se fecharam no 20º andar, Rogério permaneceu imóvel por alguns segundos, cercado por funcionários que evitavam olhar diretamente para ele.
O mundo não havia acabado ainda, mas sua autoridade já não ocupava o mesmo espaço. Ele sentiu isso na postura de Tiago, na firmeza súbita de Rafael, no silêncio atento de Clara. Pela primeira vez, sua ameaça não produziu movimento imediato. Então compreendeu, tarde demais, que havia tocado não uma mulher fraca, mas uma estrutura adormecida que agora despertava com memória, método e poder. As portas do elevador se abriram para um corredor onde o silêncio parecia ter sido polido junto com o piso. No 20º andar, a Aurora Vita deixava de parecer uma empresa e se apresentava como uma fortaleza de vidro, madeira nobre e retratos de fundadores que olhavam de molduras pesadas para quem passava. Mariana caminhou ao lado de Helena com passos medidos, sem esconder a marca no rosto, sem exibi-la como bandeira. Ela sabia que algumas batalhas começavam antes da primeira palavra, no modo como alguém ocupava uma sala. Atrás das paredes transparentes, assistentes se levantavam discretamente. Diretores cochichavam perto de portas fechadas e secretárias fingiam revisar agendas que já conheciam. A notícia de que a herdeira de Augusto Duarte havia chegado espalhara-se rápido, mas ninguém esperava vê-la daquela maneira, grávida, serena, com uma sombra vermelha na face esquerda. Para alguns, aquela marca era um escândalo. Para outros, era um perigo. Mariana sentiu a diferença entre esses olhares como quem separa documentos sobre uma mesa. Surpresa, culpa, cálculo, medo. Na sala do conselho, 9 pessoas aguardavam ao redor de uma mesa oval, iluminada por uma luz branca que não perdoava expressões. Marcelo Viana estava sentado perto da cabeceira, com os dedos cruzados e o rosto composto demais. A diretora de operações, Beatriz Lemos, folheava papéis sem ler. 2 conselheiros independentes conversavam em voz baixa, enquanto o presidente interino, Álvaro Nogueira, mantinha um sorriso diplomático que escondia irritação. Eles haviam preparado uma cerimônia controlada, uma transição elegante, uma manhã de fotografias internas. Mariana trouxe consigo algo mais incômodo. Realidade. Helena entrou primeiro e anunciou que a nova presidente estava presente. Mariana cruzou a porta logo depois, e a conversa morreu antes de virar cumprimento. Álvaro ergueu-se com atraso, forçando cordialidade. Marcelo não se levantou de imediato, mas quando percebeu os olhos de Helena sobre ele, empurrou a cadeira para trás. Mariana cumprimentou cada membro do conselho pelo nome, sem consultar anotações. Era um gesto pequeno e devastador. Pessoas acostumadas a subestimar presenças discretas ficavam desconfortáveis quando descobriam que eram observadas havia muito tempo. Antes de iniciarmos, disse Mariana, ocupando a cadeira reservada à presidência, quero agradecer a confiança formal deste conselho e a confiança silenciosa de meu pai, Augusto Duarte, que preparou esta transição com mais cuidado do que muitos imaginam. A palavra pai não saiu sentimental, mas carregou a sala de uma gravidade difícil de contestar. Álvaro tossiu, tentando recuperar a pauta. Disse que havia ritos a cumprir, documentos a assinar e uma mensagem institucional a aprovar. Mariana olhou para ele com educação firme. Cumpriremos todos os ritos, respondeu ela, mas a ordem será alterada. Helena distribuiu um conjunto de pastas lacradas, e o som do papel tocando a mesa pareceu mais alto do que deveria. Mariana continuou, explicando que, antes da comunicação pública, a presidência determinava a preservação imediata de todos os registros de segurança, acessos administrativos, arquivos de recursos humanos e contratos de serviços ligados à gestão operacional. Marcelo ergueu os olhos pela primeira vez. Beatriz parou de folhear papéis. Álvaro perdeu por um segundo a máscara de anfitrião. Um conselheiro chamado Sérgio tentou sorrir. Perguntou se aquilo não era precipitado para uma primeira reunião, sugerindo que a nova presidente talvez devesse conhecer a cultura interna antes de autorizar medidas tão amplas. Mariana inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece a tentativa sem aceitá-la. Eu comecei a conhecer a cultura interna ontem, no saguão, disse. Nenhuma voz respondeu. Helena colocou sobre a mesa uma fotografia impressa da tela enviada por Rafael, mostrando o registro de entrada de Mariana antes da tentativa de alteração. Naquele mesmo momento, 12 andares abaixo, Rogério convocava Tiago para uma sala lateral sem janelas. Fechou a porta com força suficiente para fazer o segurança endireitar a coluna.
Sobre a mesa havia uma ocorrência já redigida, na qual a visitante era descrita como agressiva, confusa e resistente às orientações. Rogério empurrou o papel com 2 dedos. Assine, ordenou. Tiago leu as primeiras linhas e sentiu a garganta secar. A mentira estava organizada demais, pronta demais. Ele lembrou do braço de Mariana protegendo a barriga. Senhor Rogério, eu não posso dizer que ela foi agressiva, respondeu Tiago, escolhendo cada palavra como se atravessasse vidro quebrado. Rogério aproximou-se, sorrindo sem humor. Disse que segurança não era pago para filosofar sobre acontecimentos, mas para manter a ordem definida pelos superiores. Falou da filha pequena de Tiago, da prestação atrasada de sua casa, do mercado difícil para homens demitidos por insubordinação. Cada frase vinha coberta de falsa preocupação. Tiago sentiu raiva, mas também sentiu medo, e esse medo era exatamente a ferramenta que Rogério sabia usar. No corredor jurídico, Rafael também recebeu sua visita. Uma coordenadora enviada por Rogério apareceu com voz doce demais, pedindo que ele revisasse o sistema e apagasse qualquer imagem não autorizada por protocolo. Rafael respondeu que não tinha acesso para isso, o que era verdade apenas em parte. A mulher sorriu e disse que estágios podiam ser encerrados sem explicação, quando jovens confundiam entusiasmo com deslealdade. Ele pensou na mãe dormindo no sofá, nos remédios caros, na mensalidade da faculdade. Ainda assim, guardou o celular no bolso e permaneceu calado. Clara, no subsolo, foi chamada pela supervisora de limpeza. Encontrou-a perto do depósito, nervosa, esfregando as mãos no avental. A supervisora disse que ninguém devia comentar o incidente da tarde anterior, porque visitantes problemáticos apareciam em empresas grandes e qualquer funcionário envolvido poderia ser dispensado pela terceirizada. Clara ouviu sem baixar os olhos. O lenço continuava escondido em sua bolsa, como um pequeno peso de verdade. Pela primeira vez em anos, ela percebeu que seu medo não desaparecera, mas havia ganhado companhia, uma indignação tranquila. No 20º andar, Mariana escutava Helena relatar a preservação dos arquivos externos. Em seguida, pediu que todos desligassem os celulares corporativos e os deixassem sobre a mesa até o fim da reunião. A medida causou desconforto imediato. Marcelo perguntou se aquilo era necessário. Mariana respondeu que pessoas honestas teriam seus aparelhos devolvidos em poucos minutos, enquanto pessoas ansiosas por apagar rastros talvez preferissem chamar aquilo de exagero. A frase não acusava ninguém, mas atingiu mais de um rosto. Beatriz cruzou os braços, evitando encarar Marcelo. Álvaro tentou intervir com tom conciliador. Disse que qualquer incidente deveria ser tratado com discrição, para preservar a reputação da empresa e evitar interpretações sensacionalistas. Mariana apoiou as 2 mãos sobre a mesa e, pela primeira vez, permitiu que a indignação aparecesse sem elevar a voz. A reputação da Aurora Vita não será preservada, escondendo agressões, fraudes ou humilhações. Será preservada quando merecer existir. A sala ficou imóvel. Aquilo não era retórica de marketing, era uma promessa administrativa. E promessas administrativas podiam destruir carreiras. Marcelo finalmente falou: Presidente, com todo respeito, a senhora chegou ontem, talvez sob estresse, talvez cansada pela viagem e pela gravidez. Convém evitar decisões tomadas sob impacto emocional. O ataque veio envolto em delicadeza, exatamente como Mariana esperava. Ela olhou para ele sem pressa. Diretor Marcelo, minha gravidez não reduziu minha capacidade de ler documentos, identificar riscos ou reconhecer condescendência. Se o senhor tiver uma objeção técnica, apresente. Se tiver apenas uma tentativa de me diminuir, economize tempo. Um conselheiro tossiu para esconder a surpresa. Helena deslizou outra pasta até Mariana. Ali estavam reclamações antigas contra Rogério, arquivadas com justificativas assinadas por Marcelo em relatórios de eficiência operacional. Mariana abriu uma página e leu nomes em voz baixa, não como números, mas como pessoas. Ana Paula, demitida após questionar descontos indevidos. Jonas, transferido para turno noturno depois de recusar alterar um registro. Marlene, afastada por ansiedade após insultos públicos. A cada nome, Marcelo ajustava a postura. A cada silêncio,
Álvaro compreendia que a reunião escapara de qualquer roteiro previsto. Mariana determinou que uma equipe externa de auditoria entrasse ainda naquele dia, sem vínculo com fornecedores atuais. Ordenou a suspensão temporária de Rogério das funções de acesso, sem alarde público, mas com bloqueio imediato de credenciais. Pediu também proteção trabalhista para funcionários que testemunhassem, inclusive terceirizados. Beatriz, que até então se mantivera defensiva, levantou os olhos. Havia nela um conflito visível, talvez soubesse demais, talvez tivesse se calado por conveniência. Mariana percebeu a fissura e guardou-a, pois fissuras, quando tratadas com precisão, viravam passagem. A notícia da suspensão chegou ao sistema antes de chegar aos ouvidos de Rogério. Ele estava no saguão, tentando recuperar domínio com gestos bruscos, quando seu crachá falhou na porta de acesso administrativo. Passou-o uma vez, depois outra, até que o bip vermelho atraiu olhares. Tiago viu a cena e sentiu uma satisfação perigosa, pequena, humana. Rogério virou-se furioso para a recepcionista, exigindo que liberasse a entrada manualmente. A jovem digitou sua senha, mas a tela negou autorização. O saguão inteiro pareceu respirar de modo diferente. "Quem fez isso?" rosnou Rogério. Ninguém respondeu. Rafael apareceu perto do balcão, enviado pelo jurídico com uma pasta de notificações. Sua mão tremia, mas ele caminhou. Entregou a Rogério o documento de suspensão cautelar, assinado por Mariana Duarte e Helena Matos. Rogério leu as primeiras linhas, e a cor sumiu de seu rosto. Depois olhou para Rafael como se pudesse reduzi-lo ao tamanho de antes. "Você se meteu nisso?" disse. Rafael engoliu o medo e respondeu que estava apenas cumprindo orientação da presidência. A palavra presidência atingiu Rogério como uma porta fechada no rosto. Ele rasgou o documento pela metade, num gesto infantil e inútil, pois Rafael trazia outra cópia. Clara observava de longe, escondida atrás do carrinho, e viu o momento exato em que a autoridade dele deixou de parecer inevitável. Não era derrota ainda, mas era exposição. Pessoas como Rogério dependiam de palco e medo. Sem credencial, sem controle das câmeras e sem obediência automática, sua grandeza começava a encolher diante dos mesmos olhos que antes ele humilhava. No conselho, Mariana recebeu a confirmação do bloqueio sem demonstrar triunfo. Pediu que Rogério fosse conduzido a uma sala acompanhada por segurança e jurídico, com respeito formal e sem constrangimento público desnecessário. Álvaro pareceu surpreso. "Depois do que ocorreu, a senhora ainda se preocupa com o tratamento dado a ele?" Mariana respondeu que justiça não era espelho da crueldade, mas correção dela. "Não preciso humilhá-lo para provar que ele errou. Preciso garantir que ninguém mais seja humilhado em nome dele." Helena observou a sala absorver a diferença. A reunião seguiu com assinaturas, mas já não era cerimônia. Era mudança de regime. Mariana assumiu formalmente a presidência da Aurora Vita às 11h17, sem aplausos, sem fotografia, sem discurso decorativo. Assim que assinou o último documento, pediu acesso integral aos relatórios financeiros ligados à operação predial, benefícios de funcionários, contratos de terceirização e despesas de consultoria. Marcelo passou a mão pela nuca. Helena notou. Mariana também. A presidência não havia apenas trocado de nome. Agora tinha olhos. Pouco depois do meio-dia, Rogério foi levado a uma sala de reuniões menor, no 10º andar. Tiago acompanhou à porta, não por prazer, mas por dever. Rogério tentou ligar para Marcelo, mas o aparelho corporativo estava bloqueado. Tentou enviar mensagens de seu celular pessoal, mas recebeu apenas respostas vagas. O isolamento, para alguém acostumado a circular como ameaça, era uma forma de queda. Quando Helena entrou com 2 advogados e informou que ele poderia apresentar sua versão por escrito, Rogério riu. Disse que aquilo tudo era vingança de uma mulher ofendida. Helena abriu uma pasta e respondeu que a ofensa pessoal era apenas uma fração do problema. Havia registros de alteração de ocorrência, tentativa de intimidação de testemunhas e indícios de uso indevido de credenciais. Rogério bateu a mão na mesa, mas Tiago deu um passo à frente, firme pela primeira vez. O gesto foi pequeno, suficiente para fazer Rogério notar que seu velho reflexo de medo não funcionava igual.
Ele sentiu ódio de Tiago por isso, como se a dignidade do outro fosse uma traição pessoal. No andar térreo, Mariana desceu sem aviso. Não queria que a nova presidência existisse apenas no 20º andar, entre madeira nobre e ar-condicionado impecável. Ao vê-la, o saguão parou outra vez, mas o silêncio era diferente. Ela caminhou até o balcão de recepção e pediu desculpas à jovem funcionária por ter sido colocada em situação de medo. A moça começou a chorar e confessou que Rogério mandara apagar o registro. Mariana ouviu sem interromper, depois disse que nenhum funcionário seria punido por relatar a verdade. Clara aproximou-se devagar, segurando o carrinho como escudo. Mariana virou-se antes que ela falasse, como se já soubesse que aquela mulher carregava algo. Clara tirou o saco limpo da bolsa e entregou o lenço, explicando em voz baixa que talvez servisse para alguma coisa. Mariana recebeu o objeto com as 2 mãos, não como prova fria, mas como confiança. Serve muito, disse, mas sua coragem serve mais. Clara desviou os olhos, emocionada. Trabalhadores acostumados à invisibilidade quase nunca sabiam o que fazer quando eram vistos. Rafael chegou em seguida, trazendo a confirmação de que as gravações externas estavam preservadas. Estava pálido, mas de pé. Mariana agradeceu diante de todos, sem revelar detalhes que o expusessem demais. Rogério, se estivesse presente, teria chamado aquilo de encenação. Mas para quem vivia sob sua sombra, aquela cena simples possuía outro nome: começo. A presidente conversando com uma faxineira, um estagiário e uma recepcionista no saguão que ontem fora palco de humilhação. O mármore continuava o mesmo. O ar, porém, parecia menos sufocante. No fim da tarde, a primeira circular interna foi enviada aos funcionários. Informava a posse de Mariana Duarte como presidente, a abertura de uma revisão independente de conduta e a criação temporária de um canal protegido para relatos de abuso, assédio, fraude e retaliação. A mensagem não mencionava o tapa. Não precisava. O prédio inteiro já sabia. O que importava agora era que, pela primeira vez, saber não exigia fingir esquecimento. Nos refeitórios, corredores e elevadores de serviço, vozes baixas começaram a trocar nomes, datas e lembranças. Marcelo leu a circular em sua sala e fechou o computador com cuidado excessivo. Sabia que Rogério poderia ser descartado, mas também sabia que homens acuados falavam. Abriu uma gaveta, retirou um pendrive antigo e hesitou. Durante anos, acreditara que controle financeiro era uma arte de sombras. Contratos pequenos demais para chamar atenção, pagamentos recorrentes, fornecedores dóceis, bônus justificados por metas fabricadas. Agora Mariana pedira exatamente os relatórios que ligavam essas sombras. Ele pensou em ligar para Álvaro, mas a prudência o impediu. Mariana encerrou o dia no antigo escritório de Augusto, ainda preservado no último andar. A mesa grande estava limpa, exceto por uma fotografia dele sorrindo ao lado dela quando se formara na universidade. A marca em seu rosto havia escurecido um pouco, e o cansaço pesava nos tornozelos, mas sua mente permanecia clara. Helena entrou trazendo chá e a primeira lista de relatos recebidos pelo canal interno. Em menos de 4 horas, havia dezenas. Mariana tocou a pilha de papéis com tristeza, não surpresa. Eles estavam esperando uma fresta, disse Helena. Mariana assentiu. Do lado de fora, a cidade acendia suas luzes, indiferente e imensa. Ela pensou que uma empresa podia adoecer durante anos, enquanto seus relatórios continuavam belos. Pensou em Rogério, em Marcelo, nos conselheiros que pediam prudência quando queriam impunidade. Pensou também no filho que nasceria em um mundo onde ela talvez não conseguisse eliminar a crueldade, mas podia impedir que ela fosse confundida com liderança. Então abriu a primeira denúncia e começou a ler. A primeira semana de Mariana na presidência não teve o brilho que a imprensa corporativa imaginava para uma herdeira assumindo um império. Não houve ensaio de fotografias, jantar com investidores ou frases prontas sobre continuidade. Houve salas fechadas, servidores preservados, depoimentos colhidos em horários discretos e pilhas de documentos que cheiravam a poeira administrativa. Ela chegava cedo, saía tarde, e entre uma reunião e outra, apoiava a mão sobre a barriga para lembrar ao próprio corpo que liderança também exigia pausa,
ainda que a urgência tentasse negar. A equipe externa de auditoria instalou-se no 15º andar, longe dos departamentos que investigava. Mariana escolhera profissionais sem laços anteriores com a Aurora Vita, o que irritou Álvaro e assustou Marcelo. Os auditores começaram por contratos aparentemente inofensivos: manutenção de elevadores, limpeza hospitalar, controle de acesso, consultorias de treinamento. Em empresas grandes, ela sabia, grandes desvios raramente apareciam com rosto de roubo, apareciam como pequenas repetições, valores redondos, fornecedores obedientes e assinaturas de homens que confiavam na preguiça moral dos outros. Helena coordenava os depoimentos protegidos e a fila crescia a cada dia. Mulheres da recepção contaram como Rogério escolhia quem podia sorrir e quem devia permanecer invisível. Seguranças relataram ordens para barrar visitantes mal vestidos, mesmo quando procuravam setores legítimos. Funcionários terceirizados descreveram descontos estranhos, advertências fabricadas e escalas punitivas. Mariana ouviu muitos desses relatos pessoalmente, não para substituir o processo formal por emoção, mas porque queria que aquelas pessoas soubessem que a presidência não era uma porta distante demais para suas vozes. Clara foi uma das primeiras a falar. Entrou na sala com um uniforme impecável, as mãos unidas no colo e o medo ainda preso nos ombros. Mariana não a apressou, ofereceu água, esperou que ela respirasse e apenas pediu que contasse desde o começo. Clara falou de colegas dispensadas depois de adoecerem, de mães obrigadas a trocar turnos sem aviso, de homens humilhados por não terem estudo. Quando mencionou o tapa, sua voz falhou. Mariana sentiu a própria face pulsar, mas manteve o olhar firme. Rafael ajudava Helena a organizar documentos e parecia envelhecer alguns anos a cada pasta aberta. Descobriu que muitas denúncias antigas haviam sido classificadas como conflitos de postura, expressão conveniente para culpar vítimas sem investigar superiores. Encontrou também registros de acesso apagados em dias de reuniões com fornecedores ligados a Marcelo. A cada achado, seu medo inicial cedia espaço a uma indignação mais madura. Ele compreendia agora que coragem não era um impulso bonito, mas uma disciplina cansativa, repetida mesmo quando ninguém aplaudia. Rogério, suspenso de suas funções, não aceitava a queda de seu pequeno reino. Passava os dias telefonando para antigos aliados, exigindo favores como se ainda pudesse ordenar destinos. Alguns não atendiam. Outros prometiam apoio e desligavam depressa. Ele descobriu, com humilhação crescente, que a lealdade comprada pelo medo expira rápido quando a punição muda de lado. Em seu apartamento, cercado por ternos caros e relógios exibidos como troféus, começou a organizar uma defesa baseada na única arma que conhecia bem: atacar a mulher que o expusera. O primeiro boato surgiu em um grupo interno de mensagens. Dizia que Mariana perdera o controle no saguão, provocara Rogério e agora usava a gravidez para encobrir instabilidade emocional. O segundo insinuava que Augusto Duarte havia deixado a empresa nas mãos de uma filha adotiva, movida por ressentimento social. O terceiro, mais cruel, sugeria que uma presidente prestes a dar à luz não teria firmeza para comandar uma corporação daquele tamanho. As mensagens se espalharam sem assinatura, mas carregavam o cheiro previsível de Rogério. Mariana recebeu os boatos durante uma reunião com Beatriz. Leu tudo em silêncio, colocou o celular sobre a mesa e perguntou à diretora de operações se ela via ali uma crise de imagem ou uma crise de caráter. Beatriz demorou a responder. Era uma mulher competente, mas passara anos negociando com o poder de forma pragmática demais. Sabia que Rogério era abusivo, sabia que Marcelo protegia contratos estranhos, e ainda assim escolhera sobreviver em vez de confrontar. Diante de Mariana, essa sobrevivência começou a parecer covardia. Eu vi coisas e não fiz o suficiente, confessou Beatriz, olhando para os próprios dedos. Mariana não suavizou a verdade, mas também não a esmagou. Disse que arrependimento sem ação era vaidade, porém, ação tardia ainda podia reparar parte do dano. Beatriz então abriu uma pasta pessoal, guardada fora do sistema, com cópias de memorandos recusados por Álvaro, mensagens de Marcelo sobre cortes em benefícios e anotações de reuniões
nas quais Rogério era chamado de instrumento necessário. Aquela expressão, instrumento necessário, feriu a sala. Com os documentos de Beatriz, a investigação ganhou profundidade. A auditoria identificou pagamentos duplicados a uma empresa de segurança cujo proprietário era primo de Rogério. Encontrou contratos de consultoria em treinamento humanizado que nunca aconteceram. Descobriu que parte do orçamento, destinado ao fundo de apoio a funcionários doentes, fora desviada para despesas classificadas como eventos estratégicos. Mariana leu o relatório preliminar 2 vezes, cada leitura mais pesada que a anterior. Não era apenas brutalidade de um gerente. Era uma cadeia de benefícios sustentada pela indiferença. Marcelo percebeu o cerco fechar quando um auditor pediu esclarecimentos sobre notas fiscais de uma fornecedora chamada Luma Serviços Integrados. A empresa tinha endereço em uma sala vazia, telefone inativo e pagamentos regulares havia 4 anos. Ele respondeu com naturalidade treinada, alegando que a área operacional validava a entrega. Mas o auditor perguntou por que a aprovação financeira carregava a senha de Marcelo em horários em que Rogério também acessava o sistema. A pergunta atravessou sua calma como lâmina fina. Pela primeira vez, ele pediu prazo. Naquela noite, Marcelo encontrou Rogério em um restaurante discreto, longe da sede. Escolheram uma mesa ao fundo, mas a cautela não disfarçava o desespero. Marcelo chegou irritado, dizendo que os boatos contra Mariana apenas reforçariam a tese de retaliação. Rogério respondeu que ela precisava ser derrubada antes que derrubasse todos. Falou com rancor sobre o saguão, sobre a marca no rosto dela, sobre funcionários que de repente se julgavam gente. Marcelo ouviu essa última frase e entendeu, com frieza, que Rogério era perigoso não por inteligência, mas por ausência de limite. Você vai parar, disse Marcelo. Rogério sorriu, ofendido. Disse que Marcelo só falava assim porque ainda tinha sala, cargo e gravata, enquanto ele fora tratado como criminoso. Em seguida, ameaçou revelar os contratos, os pagamentos, as mensagens e os nomes de todos que se beneficiaram. Marcelo manteve o rosto imóvel, mas por dentro calculava alternativas. Homens como ele sempre acreditavam poder sacrificar o executor e preservar a arquitetura. Rogério, porém, conhecia corredores demais, senhas demais, conversas demais. A criatura que ajudaram a criar começava a morder a mão. Mariana soube do encontro antes do amanhecer, não por espionagem ilegal, mas porque um garçom reconheceu Rogério, lembrou da circular interna e enviou uma denúncia ao canal protegido, anexando o comprovante de reserva em nome de Marcelo. Helena leu o relato com cautela, verificou a informação e levou a Mariana. A presidente não comemorou, apenas acrescentou aquilo ao mapa na parede de sua sala, onde nomes, contratos e datas formavam uma teia cada vez menos abstrata. O desenho revelava que a corrupção sempre tenta parecer burocracia. O ataque seguinte veio em forma de reportagem plantada em um blog financeiro. O texto questionava a capacidade de Mariana para liderar a Aurora Vita durante a gravidez e citava fontes internas preocupadas com decisões emocionais. Nenhuma acusação concreta, apenas veneno bem distribuído. Álvaro entrou na sala dela com o artigo aberto no tablet e sugeriu uma licença temporária até o parto, em nome da estabilidade. Mariana ouviu sem interromper. Depois pediu que ele repetisse a proposta por escrito. Álvaro empalideceu, entendendo tarde demais o peso daquela armadilha. Não foi isso que eu quis dizer, tentou ele. Mariana respondeu que palavras ditas em salas de presidência também eram atos administrativos. Perguntou se ele sugeriria licença a um homem que sofresse uma agressão e abrisse uma auditoria. Álvaro não respondeu. Ela, então, informou que qualquer comunicação externa seria feita pela presidência, com transparência sobre a auditoria, sem expor testemunhas. A estabilidade que o senhor defende parece depender do silêncio de quem apanha, disse. A minha depende da confiança de quem trabalha. A resposta oficial da Aurora Vita foi curta, firme e impossível de distorcer. Confirmava a posse de Mariana, a revisão independente de conduta e a adoção de medidas de proteção a funcionários. Não mencionava ataques pessoais, mas afirmava que gravidez, origem social ou aparência
jamais seriam critérios de competência dentro da empresa. Internamente, a mensagem teve efeito maior do que qualquer campanha. Nos corredores, mulheres grávidas, mães solo, terceirizados e jovens estagiários sentiram que algo antes tolerado começava a receber nome correto. Rogério, ao ler a nota, quebrou um copo contra a parede. A cada movimento de Mariana, sua tentativa de diminuir lá voltava contra ele. Decidiu então procurar Clara. Esperou-a no ponto de ônibus, ao fim do expediente, com o sorriso de quem ensaiara a gentileza. Disse que ela era trabalhadora, que não devia se envolver em disputa de gente grande, que uma terceirizada podia perder contrato por causa de funcionária imprudente. Clara sentiu o velho medo subir pelo peito, mas havia algo diferente em seu silêncio. Ela segurou a bolsa onde já não estava o lenço, pois a prova estava com Helena. Olhou para Rogério e pensou em Júlia, na filha que precisava aprender algo melhor do que obediência ao abuso. Gente grande também cai, disse Clara, surpreendendo a si mesma. O sorriso dele desapareceu. Ele deu um passo, mas o ônibus chegou e duas colegas de trabalho se aproximaram. Clara subiu sem olhar para trás, tremendo tanto que precisou segurar a barra de metal. Mesmo assim, não se arrependeu. No dia seguinte, Tiago entregou seu depoimento. Confessou que Rogério o pressionara a assinar uma ocorrência falsa e relatou outras ordens abusivas recebidas ao longo dos anos. Mariana leu o documento com atenção e pediu que ele fosse realocado temporariamente, com garantia de salário. Tiago entrou na sala dela para agradecer, mas mal conseguiu falar. Disse que deveria ter ajudado no saguão. Mariana não absolveu nem condenou com facilidade. Apenas respondeu que a vergonha podia ser uma prisão ou uma porta. Cabia a ele escolher. A auditoria chegou então ao Fundo de Apoio aos Funcionários, criado por Augusto para cobrir emergências médicas de empregados e familiares. Mariana sentiu a primeira raiva verdadeiramente difícil de conter quando descobriu que pedidos legítimos haviam sido negados, enquanto recursos eram transferidos para empresas fantasmas. Havia uma solicitação de Lídia, mãe de Rafael, recusada por falta de orçamento no mesmo mês em que Marcelo aprovou o pagamento a uma consultoria inexistente. Rafael, ao ver o documento, ficou imóvel. Sua dor não fez barulho, e por isso cortou mais fundo. Mariana pediu licença para falar com ele, fora da sala de auditoria. Rafael tentou manter postura profissional, mas os olhos denunciavam a ferida. Ele contou que a mãe atrasara tratamentos, que trabalhava à noite para complementar renda, que nunca soubera da existência real daquele fundo. Mariana escutou e pediu desculpas em nome da instituição que agora comandava. Rafael respondeu que a culpa não era dela. Mariana discordou parcialmente. Disse que liderança herdava também dívidas morais. O que não herdava era o direito de ignorá-las. Na reunião extraordinária convocada por Mariana, Marcelo tentou apresentar explicações técnicas. Falou de delegação, complexidade operacional, falhas sistêmicas e excesso de confiança em subordinados. Cada palavra parecia escolhida para dissolver responsabilidade no ar. Helena, porém, exibiu a sequência de aprovações, acessos e transferências. Beatriz confirmou que alertas internos haviam sido abafados. Álvaro manteve-se calado, percebendo que sua prudência seletiva também o colocava em risco. Mariana não levantou a voz. Apenas perguntou a Marcelo quantas vidas cabiam dentro da expressão falha sistêmica. A pergunta desarmou a sala por um instante. Marcelo, acostumado a números, não sabia responder em termos humanos. Mariana então citou nomes de funcionários prejudicados, sem expor detalhes médicos, e descreveu como o fundo fora criado por Augusto após a morte de uma enfermeira que não conseguira pagar tratamento do filho. O silêncio tornou-se pesado. A corrupção já não parecia uma disputa contábil, mas profanação de uma promessa. Marcelo pediu uma pausa. Mariana negou. A reunião continuaria até que todas as assinaturas fossem explicadas. Rogério, sentindo-se abandonado, enviou a Mariana uma mensagem direta de tom ameaçador. Dizia que ela não conhecia metade do que acontecia na empresa e que, se insistisse, arrastaria o nome de Augusto para a lama. Helena quis acionar imediatamente medidas legais. Mariana concordou, mas primeiro respondeu com uma única frase: "A verdade não mancha quem tentou protegê-la." Depois, bloqueou o contato.
Aquela noite, no escritório de Augusto, ela chorou pela primeira vez desde o tapa, não por fraqueza, mas por luto. O legado do pai havia sido ferido por pessoas que usavam sua assinatura como escudo. O choro durou pouco. Mariana lavou o rosto, sentiu o bebê mover-se e voltou à mesa. No relatório final preliminar, havia provas suficientes para afastar Marcelo, denunciar Rogério e responsabilizar setores inteiros. Mas ela sabia que o último passo exigia mais do que documentos. Precisava reunir todos, expor a verdade sem transformar vítimas em espetáculo e impedir que o conselho varresse o caso para debaixo de um comunicado elegante. Preparou então uma assembleia interna, com transmissão para unidades regionais, presença jurídica e proteção às testemunhas essenciais. Na véspera da assembleia, Clara levou Júlia ao prédio depois do expediente, pois a filha queria ver onde a mãe trabalhava. Mariana as encontrou por acaso no saguão. Durante uma última inspeção, Júlia reconheceu a presidente e ficou sem palavras. Clara tentou pedir desculpas pela presença da menina, mas Mariana disse que aquele lugar também pertencia às famílias que sustentavam a empresa com trabalho invisível. Júlia olhou para a barriga de Mariana e perguntou se ela tinha medo. Mariana sorriu com tristeza. Tenho, mas não deixo o medo decidir sozinho. Mais tarde, sozinha no saguão, Mariana parou exatamente no ponto onde Rogério a havia atingido. O mármore brilhava como naquela tarde, as câmeras permaneciam nos cantos e a porta giratória refletia a cidade. Ela tocou a face já quase curada e percebeu que a dor física tinha desaparecido antes da indignação. Amanhã, o tapa deixaria de ser memória privada e se tornaria prova de uma cultura que precisava acabar. Não haveria vingança vulgar, haveria nomes, consequências e um começo difícil, porque justiça verdadeira nunca chega limpa de custo. Na manhã da assembleia, a Aurora Vita parecia prender a respiração desde as portas automáticas até o último andar. Funcionários chegavam em silêncio, consultores externos ocupavam salas reservadas, advogados organizavam pastas e equipes regionais apareciam nas telas do auditório central. Mariana chegou antes de todos, vestindo azul escuro, com os cabelos presos e a barriga evidente sob o corte firme do paletó. A marca no rosto já quase desaparecera, mas sua memória permanecia inteira. Ela não queria que a empresa lembrasse apenas do tapa, e sim do sistema que permitira aquela mão subir. O auditório foi preparado sem pompa. Não havia flores, música ou iluminação festiva. Havia cadeiras simples, microfones, uma mesa para o conselho e outra para a equipe jurídica. Clara sentou-se ao lado de Júlia na terceira fileira, segurando a bolsa com as duas mãos. Rafael ficou perto de Helena, pronto para entregar documentos quando solicitado. Tiago estava na lateral, de uniforme, mas sem a rigidez servil de antes. Cada um deles carregava uma parte do caminho e Mariana sabia que nenhuma mudança real era feita por uma única pessoa. Rogério entrou escoltado por 2 advogados particulares, tentando vestir a arrogância como armadura. Usava terno impecável, mas seus olhos denunciavam noites mal dormidas. Marcelo chegou logo depois, pálido, acompanhado de um representante jurídico que cochichava instruções inúteis. Álvaro ocupou seu lugar com expressão abatida, enquanto Beatriz sentou-se diante da própria culpa, levando consigo os documentos que decidira entregar. O auditório inteiro percebeu que amanhã não seria apenas uma comunicação institucional. Algo mais profundo estava prestes a ser dito e ninguém sabia se estava preparado para ouvir. Mariana subiu ao palco sem pressa. Olhou para os funcionários presenciais, depois para as telas que exibiam rostos de unidades distantes. Durante alguns segundos, não disse nada. A pausa incomodou os culpados e acolheu os cansados. Quando falou, sua voz não precisou de força para alcançar o fundo da sala. A Aurora Vita nasceu com a promessa de cuidar de pessoas, disse. Quando uma empresa repete essa frase em campanhas, mas permite que seus próprios trabalhadores sejam humilhados, ela não está apenas falhando, está mentindo. A primeira parte da apresentação tratou de conduta. Helena exibiu a linha do tempo do episódio no saguão, incluindo o registro de entrada, a tentativa de alteração do sistema e a preservação externa das imagens.
O vídeo não foi reproduzido inteiro por respeito à dignidade de Mariana, mas um trecho suficiente mostrou Rogério avançando, tomando a pasta e erguendo a mão. Um murmúrio atravessou o auditório. Rogério inclinou-se para o advogado e sussurrou que aquilo estava fora de contexto. Mariana ouviu, mas não lhe concedeu reação. Depois vieram as testemunhas. A recepcionista contou que fora orientada a apagar registros e negar contatos com Helena. Tiago confirmou a tentativa de forçá-lo a assinar uma ocorrência falsa. Clara falou do lenço, da mancha e dos anos de medo que antecederam aquele dia. Sua voz tremeu no início, mas cresceu quando percebeu que ninguém a interrompia. Júlia chorou em silêncio, ao ver a mãe permanecer de pé diante de homens que antes a fariam baixar a cabeça. Rogério, vermelho, balançava a cabeça como se a negação pudesse apagar cada palavra. Mariana fez questão de interromper a transmissão por alguns minutos antes da parte financeira, para que testemunhas vulneráveis fossem preservadas. Aquilo irritou quem esperava espetáculo, mas confirmou sua intenção. Ela não queria transformar dor em entretenimento corporativo. Quando a sessão retornou, os auditores apresentaram contratos falsos, fornecedores ligados a Rogério, pagamentos duplicados e desvios do fundo de apoio aos funcionários. Cada gráfico vinha acompanhado de documentos, datas e assinaturas. Marcelo tentou manter a expressão neutra, mas sua mão tremia sobre a mesa como uma confissão sem voz. Rafael permaneceu parado quando surgiu o pedido de auxílio médico negado à sua mãe. Mariana havia perguntado antes se ele aceitava que aquele caso fosse citado sem exposição desnecessária, e ele concordara. Mesmo assim, ouvi-lo em público doeu. O auditor explicou que, naquele mesmo mês, valores superiores haviam sido transferidos para uma consultoria inexistente. O auditório silenciou de modo diferente. Não se tratava mais de dinheiro abstrato, mas de tratamento atrasado, remédio faltando, famílias fazendo contas sob luz fraca, enquanto diretores chamavam desvio de eficiência. Marcelo pediu a palavra. Levantou-se devagar, ajeitou o paletó e começou a falar de complexidade administrativa, delegação de responsabilidades e falhas de supervisão. Sua voz era lisa, quase elegante, mas já não hipnotizava a sala. Beatriz, então, abriu sua pasta e leu mensagens nas quais Marcelo orientava cortes no fundo enquanto aprovava despesas fraudulentas. A cada trecho, sua própria vergonha aparecia junto da verdade. Eu me calei por tempo demais, disse ela. Hoje não peço absolvição. Apenas entrego o que deveria ter entregue antes. Rogério percebeu que Marcelo tentava empurrar sobre ele a parte mais suja da história. Levantou-se de repente, ignorando o advogado, e gritou que não cairia sozinho. Disse que cumpria ordens, que diretores queriam resultados sem perguntas, que Álvaro sabia das reclamações e que Marcelo autorizava cada pagamento importante. O auditório ficou imóvel. A arrogância de Rogério, pressionada até o limite, transformara-se na lâmina que cortava seus próprios aliados. Mariana observou sem prazer. Homens acostumados a usar o medo como ferramenta raramente entendiam que, um dia, também seriam usados por ele. Álvaro tentou se defender, dizendo que jamais autorizara agressões ou fraudes. Mariana respondeu que ninguém o acusava de erguer a mão, mas os documentos mostravam que ele ignorara alertas, arquivara denúncias e recomendara discrição quando deveria exigir investigação. A omissão em posição de poder não é silêncio neutro, disse ela. É uma escolha que protege alguém. A frase encontrou muitos rostos. Alguns baixaram os olhos, outros choraram discretamente. A empresa inteira parecia aprender, com atraso doloroso, que cultura não era o que se escrevia em murais, mas o que se tolerava nos corredores. Helena anunciou as medidas legais. Rogério seria desligado por justa causa, denunciado por agressão, intimidação de testemunhas, falsificação de relato interno e participação em esquema financeiro. Marcelo seria afastado imediatamente, com encaminhamento de provas às autoridades competentes e bloqueio de acessos. Álvaro deixaria a presidência interina do Conselho e responderia a processo interno por negligência grave. Contratos suspeitos seriam suspensos e os valores desviados do fundo de apoio
seriam recompostos com recursos recuperados e penalidades aplicáveis. Nenhuma frase soou vingativa. Todas soaram inevitáveis. Rogério olhou para Mariana como se finalmente a enxergasse, mas ainda sem compreendê-la. Você arruinou minha vida por causa de um tapa, disse, com a voz quebrada entre raiva e pânico. Mariana desceu do palco e ficou diante dele, mantendo distância suficiente para que ninguém confundisse firmeza com provocação. Não, respondeu. O senhor arruinou sua vida quando acreditou que cargo era licença para ferir. O tapa apenas mostrou a todos o que muitos já sabiam e poucos podiam provar. Rogério tentou responder, mas nenhuma palavra o salvou. Marcelo, mais calculista, permaneceu calado. Sabia que cada frase poderia ampliar seu próprio abismo. Beatriz chorava em silêncio, não por ter sido punida, mas por reconhecer quantas vezes chamara prudência aquilo que era medo de perder status. Mariana voltou ao palco e respirou fundo. A parte mais fácil era derrubar culpados evidentes. A parte difícil começava depois, quando a empresa teria de reconstruir procedimentos, rever hierarquias e impedir que novos Rogérios surgissem usando palavras diferentes. Justiça sem reforma seria apenas troca de nomes na porta. Ela anunciou a criação de um conselho interno de dignidade no trabalho, com representantes eleitos por funcionários diretos e terceirizados. Informou que contratos de terceirização passariam a exigir proteção real contra a retaliação e que o fundo de apoio teria auditoria pública trimestral. Pediu desculpas formais às pessoas prejudicadas, não como gesto teatral, mas como reconhecimento institucional. Disse que indenizações seriam avaliadas caso a caso, com prioridade para quem sofreu perda médica, salarial ou psicológica comprovada. Alguns conselheiros se mexeram desconfortáveis, calculando custos. Mariana calculava vidas. Quando a assembleia terminou, ninguém aplaudiu de imediato. O silêncio parecia necessário, como uma pausa depois de uma cirurgia profunda. Então, Clara levantou-se. Não bateu palmas com entusiasmo ruidoso, mas com uma firmeza lenta, quase solene. Rafael a acompanhou, Tiago também. Em poucos segundos, o auditório inteiro estava de pé, não celebrando uma presidente rica nem uma queda espetacular, mas a sensação rara de que a verdade havia atravessado a sala sem ser esmagada. Mariana recebeu aquilo com olhos úmidos, consciente de que aplausos não encerravam feridas. Rogério foi conduzido para fora pela lateral, sem empurrões, sem espetáculo. Ao passar pelo saguão, viu os mesmos rostos que antes desviavam o olhar. Alguns ainda tinham medo, outros apenas cansaço, mas nenhum parecia pequeno diante dele. Essa foi sua punição mais imediata: descobrir que a grandeza que exibia nunca fora respeito, apenas terror emprestado. Do lado de fora, a cidade seguia barulhenta e indiferente. Os advogados falavam ao seu ouvido, mas ele mal ouvia. Pela primeira vez, Rogério não tinha uma sala para onde voltar como dono. Marcelo saiu por outra porta, cercado por telefonemas e mensagens que já o tratavam como risco. Homens que jantaram com ele, brindaram com ele e riram de suas piadas agora diziam que confiavam na investigação. Ele compreendeu, tarde, a regra do mundo que ajudara a construir. Cúmplices são leais enquanto a sombra protege todos. Quando a luz chega, cada um procura um canto sozinho. Beatriz, ao contrário, permaneceu no auditório até o fim, entregando novos documentos a Helena. Não sabia se continuaria na empresa, mas decidiu enfim merecer o próprio currículo. Nas semanas seguintes, a Aurora Vita viveu uma limpeza difícil. Alguns funcionários comemoraram, outros desconfiaram, e muitos esperaram para ver se as promessas sobreviveriam ao primeiro obstáculo financeiro. Mariana não exigiu fé imediata. Sabia que confiança não se ordena por circular. Visitou unidades, ouviu equipes, reabriu casos arquivados e substituiu gestores que confundiam firmeza com crueldade. Também precisou enfrentar investidores incomodados, conselheiros impacientes e jornalistas curiosos. Em cada entrevista, recusou transformar sua gravidez em fragilidade ou símbolo decorativo. Era apenas parte dela, não limite de sua competência. Rafael recebeu uma bolsa integral da Fundação Educacional da empresa, aprovada por critérios formais e acompanhada da reparação do pedido negado à mãe.
Ele tentou agradecer, como se fosse favor pessoal, mas Mariana corrigiu com delicadeza. Não é favor quando se devolve o que foi tirado, disse. Clara foi contratada diretamente pela Aurora Vita como supervisora de acolhimento operacional, ajudando a treinar equipes para identificar abuso e proteger trabalhadores terceirizados. No primeiro dia na nova função, ela vestiu o crachá com mãos trêmulas, lembrando da filha e do lenço. Tiago passou por investigação, reconheceu suas falhas e foi mantido após treinamento e acompanhamento, porque Mariana acreditava que justiça também precisava diferenciar crueldade de covardia reparável. Ele tornou-se um dos defensores mais firmes dos novos protocolos, talvez porque soubesse o gosto amargo de ter ficado parado quando deveria agir. A recepcionista jovem voltou a estudar administração com apoio interno. Pequenas mudanças, quando vistas isoladamente, pareciam insuficientes diante de tantos danos. Unidas, começavam a formar uma cultura em que pedir respeito não soava mais como insolência. 2 meses depois, Mariana entrou novamente no saguão sob chuva fina. O bebê nasceria em poucas semanas, e seus passos eram mais lentos, mas não menos seguros. A porta giratória refletiu sua imagem sobre o mármore claro. Clara conversava com uma visitante idosa. Rafael passava com uma pasta jurídica. Tiago orientava um entregador sem arrogância, e a recepcionista sorria sem aquele medo antigo nos olhos. Mariana parou exatamente onde fora atingida. Ninguém mencionou o passado. Não era necessário. O espaço lembrava, mas já não obedecia à mesma dor. Helena aproximou-se com uma pasta nova e perguntou se ela estava cansada. Mariana sorriu, levando a mão à barriga. Disse que sim, mas que cansaço honesto era diferente de derrota. Pela janela, a cidade continuava dura, desigual, cheia de portas onde pessoas ainda seriam julgadas pela roupa, pela voz, pela origem. Mariana sabia que uma empresa não mudaria o mundo inteiro, mas podia mudar a parte do mundo que lhe fora confiada. E às vezes, era assim que a justiça começava, em um saguão, diante de quem antes abaixava os olhos. Quando subiu ao elevador, Mariana olhou uma última vez para o térreo. Não viu um reino conquistado, nem uma vingança concluída. Viu trabalho, reparação e a chance imperfeita de fazer melhor. Pensou em algo, as portas se fecharam suavemente. No vidro, seu reflexo parecia o de uma mulher comum e extraordinária ao mesmo tempo, vestida não de poder, mas de propósito.